E vamos de terrorzinho gostoso para complementar a nossa sexta-feira 13. Oi, aí pessoal, eu sou o Murilo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Auge Literário. No vídeo de hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre dois livros que eu amei demais ler, que são livros de horror e suspense aí da autora Shirley Jackson, que é considerada uma grande mestra do gênero. Os livros são Sempre Vivemos no Castelo e A Assombração da Casa da Colina. A primeira coisa que eu acho importantíssimo falar pra vocês é que a Shirley Jackson foi uma autora que nasceu em 1915 e morreu em 1960 e pouquinho. Então ela foi uma mulher que viveu ali nos anos 20, 30, 40, 50 e 60. Se hoje em dia, por exemplo, já é uma época onde a gente sabe que não é muito bom ser mulher, e eu não estou no meu lugar de fala, mas eu acredito que as mulheres que estejam assistindo isso vão concordar comigo, imagina naquela época, lá em 20, 30, 40 e 60, o quanto não era pior para se ser mulher nessa época. Vamos começar então conversando com Sempre Vivemos no Castelo, que foi o primeiro livro que eu li da autora, mas não foi o primeiro livro que a autora publicou, tá? Esse livro é de 1962 e foi publicado pela editora Suma e traduzido pela Deborah Landsberg. Inclusive, a editora Suma que publicou todos os livros da autora aqui no Brasil. No caso, só tem 2 livros publicados até então, e a autora, se não me engano, escreveu 6 livros no máximo na carreira toda dela. Eu queria aproveitar também esse momento para fazer uma súplica para a editora Suma para que ela publique mais livros da autora, porque a escrita é muito boa e eu curti muito essas histórias, então acho que deve valer super a pena qualquer coisa que essa mulher tenha escrito. E vamos começar com a sinopse, tá? Morando na casa da família Blackwood com Constance, a irmã mais velha e o tio Julian, Mary Cat só quer manter o delicado equilíbrio conquistado pelos 3. Mas, desde que Constance foi acusado de um terrível crime, ninguém deixa os Blackwood em paz. Quando o primo Charles chega à cidade, tentando fazer amizade com Constance e despedaçar tudo que Mary Cat conquistou, ela entende que precisa fazer o possível para proteger o que sobrou de sua família. Isso pode levar a atitudes inesperadas. A princípio, esse é um livro onde a sinopse não fala muita coisa, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, porque a gente acabou de ver aqui, então, que os Blackwood são a família dessas 2 irmãs e que eles todos morreram de uma forma estranha e suspeita, e que a irmã mais velha, que é a Constance, foi acusada de assassinato, mas a gente não sabe exatamente quais foram as circunstâncias em que isso aconteceu. Isso vai sendo apresentado bem aos poucos durante o livro, até que a gente chega no momento onde a gente vai descobrir realmente quem foi o responsável pela morte dessas pessoas, mas isso nem de longe é o foco do livro. Mas eu já vou chegar lá pra vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Esse livro é mega curto, ele tem tipo 200 e pouquinhas páginas, e a história é muito envolvente. É um livro que ele consegue equilibrar muito bem a questão do suspense, da tensão e de risada, porque sim, você vai conseguir dar risadas nesse livro, porque tem umas cenas que são muito engraçadas, e tem umas coisas, nos momentos que você fica tenso, que não acontecem coisas típicas de te deixar tenso, mas são coisas que são tão estranhas que estão acontecendo que você fica tenso por ter contato ali com aquela cena, com aquele momento, que acontece algo totalmente assim, sem pé nem cabeça, e você fica tenso porque você não tá entendendo muito bem, sabe? Porque é uma coisa de natureza desconhecida e estranha, e você fica meio, o que está rolando aqui? Com uma grande interrogação no meio da cara. Esse é um livro também que ele vai carregar muitas críticas sociais. Ele é um livro que ele vai trabalhar muito com as questões psicológicas, então ele é um livro que, como eu já tinha dito pra vocês, ele vai fazer você ficar tenso pela forma como as personagens agem e pela forma como a cabeça desses personagens funciona. Ainda mais quando você começa a perceber como a cabeça delas funciona, que aí você começa a perceber que talvez elas não sejam seres humanos convencionais ou pessoas que têm a sua saúde mental ok, sabe? E justamente por o livro ter esse viés totalmente psicológico, eu gostei muito da experiência de ler ele, porque é um livro que é totalmente passível de teorização. Então qualquer coisa que acontece nessa história, você pode teorizar sobre ela, você pode criar uma teoria de que você acha que é isso e aquilo. Inclusive, eu durante a leitura criei muitas teorias, e eu li esse livro numa LC, que foi a LC das Autoras Fantásticas, que é uma LC organizada pela Maclá e pela Gisele da Ambição Literária, 2 maravilhosas, que também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar inclusive os canais delas aqui na descrição. E eu curti muito essa leitura, principalmente acho que pela experiência de ser uma leitura coletiva, porque o grupo em si, as pessoas estavam super teorizando, super batendo papo sobre a leitura, e eu acho que isso engrandeceu muito mais as coisas. Uma das coisas mais legais dessa história é que ela transcende o livro. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu não conseguia parar de pensar, tanto que quando eu terminei de ler, eu dei uma nota ali de 3 e pouquinho no final das contas, porque a escrita em si é uma escrita não objetiva, tá? Não é aquela escrita que vai direto ao ponto, então a autora dá um pouco uma floreada na escrita dela, mas não é uma floreada poética. Não acho que seja uma leitura que todo mundo vai curtir, ainda mais não só pela escrita, mas também por essa questão de ter esse viés mais psicológico. Mas, no geral, eu tinha dado essa nota pro livro porque não é um livro super surpreendente. Comparado com livros de suspense que a gente lê hoje em dia, que são tramas super mirabolantes e tal, não é esse tipo de livro. E aí você tem que começar a parar pra pensar, por exemplo,
na época em que o livro foi escrito, no contexto em que esse livro existiu e tudo mais. Porque, por exemplo, uma mulher que escreveu esse livro aqui na década de 60 e uma pessoa que escreveu um livro de suspense também agora em 2020, por exemplo, é coisa completamente diferente. Porque a pessoa de 2020 teve vários autores antes dela que fizeram coisas que provavelmente inspiraram ela para criar essa história e para conseguir perceber como ela podia modificar isso e como ela podia incrementar e desenvolver essa história. E aqui a gente tá falando de uma autora numa época onde existiam sim outros autores do gênero, coisa do tipo, mas de uma autora onde tecnicamente não existia alguém que fazia o que ela fazia ainda. Então hoje em dia, por exemplo, é mais comum a gente ver autores que escrevem livros de suspense ou de qualquer outro gênero, que a gente pode falar que são livros mais repetidos, histórias muito parecidas. Mas nessa época isso não era tão comum, porque a gente tá falando aqui de pessoas que foram as primeiras, entre muitas aspas, a contarem as histórias que elas estão contando. Então, se você começar a parar pra ver por esse lado, a história dela engrandece muito mais a experiência, sabe? Se você começar a analisar o contexto em que a história foi escrita e no contexto de vida da autora também, tudo começa a fazer mais sentido e começa a ser mais interessante ainda. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tive que aumentar a nota. Tanto que minha nota final pra esse livro foi berro 4 estrelas. Eu não dei 5 estrelas porque no fim das contas realmente não foi um livro super incrível, que eu amei demais. Ele também não foi um livro favoritado, mas foi uma história que eu curti demais, principalmente por conta dessa ressonância depois da leitura. Porque depois que eu terminei de ler, eu não conseguia parar de pensar sobre essa história e eu não conseguia parar de teorizar coisas sobre essa história. Então eu acho que isso é a melhor parte da leitura. Não é só você ler por ler e o livro terminou, você fecha o livro. Não, você leu, você gostou e você continuou pensando sobre aquilo e aquele livro mexeu com a sua cabeça e te fez pensar enquanto você dormia e você sonhou com o livro, sabe? E você pensou durante um ano inteiro depois que você leu o livro sobre como essa história é fantástica e sobre tudo que essa história levantou e trouxe pra você e o quanto aquilo agregou na sua vida. Então é isso que fez a diferença dessa história e é por isso que eu curti muito essa história e venho recomendar pra vocês hoje. Mas fora isso também existem os pontos negativos, que são basicamente a diagramação. A diagramação desse livro não é uma diagramação muito legal, tá, gente? Ele é um livro capa dura, em um formato menorzinho, e a diagramação, ela é assim, ó. Eu acho ela um pouquinho apertada, um pouquinho ruim, tá? Mas você sobrevive. E os capítulos longos também, que é o outro ponto negativo. Eu ficava com muita preguiça de começar os capítulos justamente por saber que os capítulos eram longos. Porque, eu não sei se vocês já sabem, mas eu tenho um pouquinho de problema com o livro que tem capítulo longo. Mas claro que isso também depende muito do livro. Porque quando o livro começa a me prender muito, o capítulo pode ser o tamanho que for, eu vou ler tranquilamente. O capítulo é longo, mas a história é muito envolvente, você fica muito imerso. Então você começa a ler e você não percebe que o capítulo é tão longo assim. Mas antes de começar o capítulo e você vê que o capítulo é longo, dá uma certa preguicinha, que, né, que foi o meu caso. Mas esses foram os únicos problemas que eu tive com essa história. De resto, eu curti muito. E eu acho que se você é o tipo de pessoa que gosta muito dessa história com viés mais psicológico, você vai adorar essa história. E aí eu também quero conversar com vocês sobre a adaptação desse livro. Eu curti muito esse filme. O filme, ele é bastante fiel ao livro em vários aspectos. Inclusive num aspecto que eu achei muito legal, que é uma coisa que nem sempre acontece em adaptação cinematográfica, que ele é fiel nas cenas que acontecem, na ordem cronológica dos fatos que acontecem na história, mas ele não é só fiel nesse sentido, ele é fiel também no sentido de sentimento. Então, por exemplo, os sentimentos que alguns personagens te trazem durante a leitura, esses sentimentos foram muito bem traduzidos e colocados na tela. Então, quando a Mary Cat é apresentada no filme, eu tive o mesmo sentimento que eu tive quando eu tava lendo o livro e a Mary Cat foi apresentada no livro. E aí, isso foi muito legal, porque isso cria um elo entre as duas histórias e faz com que a pessoa que lê o livro e não assistiu o filme não vai necessariamente perder algo, assim como a pessoa que assistiu o filme e não leu o livro também não vai perder algo. E na verdade sim, são obras que se complementam muito. As atuações em geral, elas estão boas. Eu não sou especialista em cinema, mas é que pra mim uma atuação ela vai ser boa quando aquele ator consegue passar o sentimento daquele personagem. Nesse caso, como eu li o livro e eu sei tudo que os personagens passam e eu sei como eles pensam, então fica mais fácil de identificar isso. Tem alguns casos que não fica tão fácil assim. Mas eu acho que as atrizes, que no caso é a Alexandra Daddario, que interpreta a Constance Blackwood, e a Thaisa Farmiga, que interpreta a Mary Cat, elas passam exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu estava lendo o livro, sabe? E isso fica muito nítido, ficou muito nítido. Se você ler o livro e vai assistir o filme, você vai falar, é exatamente isso. E o que eu acho mais legal é que quando eu li o livro, eu já sabia que tinha adaptação, eu já sabia quem eram os atores e atrizes.
E a Mary Cat, a Thaisa Farmiga como Mary Cat, pra mim, não é perfeita. Não tinha como ser outra atriz, na minha opinião. Não tinha. Ela combina inteiramente com o papel. E como eu já tinha dito, então, o filme é uma experiência que complementa muito a obra literária, tá? Então, eu aconselho você, se não leu o livro, não tem nenhuma vontade de ler o livro, mas ficou interessado pela história, você pode ver o filme, que você já vai ficar por dentro da história. É uma adaptação que eu considerei muito boa, eu gostei bastante da adaptação, eu acho que ela é bem fiel ao livro, e eu acho que você também pode gostar. Também deixo muito claro que não é, assim como o livro, eu também não acho que o filme seja um filme pra qualquer pessoa. Então não espere um filme que vai ser mastigado, que vai ter jumpscare, que vai ser aquele suspense, aquele terror que vai jogar as coisas na sua cara. Não, isso não vai acontecer. Vai ter momentos ali que você vai ter que buscar na sua cabeça, você vai ter que raciocinar, você vai ter que pensar. E é assim que funcionam as tramas psicológicas desse tipo de história, que é o que eu gosto. Então, se você não acha que você gosta disso, então eu realmente não recomendo, porque aí você não vai gostar e talvez seja uma experiência ruim pra você. E se você já chegou até aqui nesse vídeo, já deixa o gostei aqui de baixo, que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube. Ainda mais porque eu tô muito tempo sem postar vídeo, então provavelmente o YouTube vai super me gongar, não vai entregar esse vídeo pra todo mundo. Então o seu like é de extrema importância pra ajudar o vídeo a ser compartilhado aqui dentro da plataforma. Assim como também você pode se inscrever no canal se você tá gostando do conteúdo e ativar a notificação também pra você sempre receber notificação quando sair vídeo novo, que também é uma forma muito boa do canal crescer, a gente atingir mais pessoas e também de propagar meu trabalho aqui como criador de conteúdo na internet sobre livros. E bora continuar com o vídeo. Eu já tinha comprado também outro livro dela que eu queria muito ler, justamente por causa da adaptação que tem da Netflix, que é A Assombração da Casa da Colina, também publicado pela editora Suma e traduzido pela Deborah Landsberg. Antes de ler a sinopse, eu queria até falar um blurb que tem aqui nesse livro do Stephen King, que tá escrito assim: a história de casa mal assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. Esse foi o blurb do Stephen King. E aqui também tá escrito: considerada a rainha do terror por mestres como Stephen King e Neil Gaiman, Shirley Jackson criou uma obra perturbadora sobre a relação entre a loucura e o sobrenatural. Mas agora vamos oficialmente para a sinopse. Sozinha no mundo, Eleanor fica encantada ao receber uma carta do Dr. Montag convidando-a para passar um tempo na Casa da Colina, um local conhecido por suas manifestações fantasmagóricas. O mesmo convite é feito a Theodora, uma alma artística e sensitiva, e a Luke, o herdeiro da mansão. Porém, o que começa como uma exploração bem-humorada de um mito inocente se transforma em uma viagem para os piores pesadelos de seus hóspedes. Com o tempo, fica cada vez mais claro que a sanidade e a vida de todos está em risco. Só pela sinopse desse livro a gente já consegue ver que esse vai ser um livro que ele vai fazer a mesma coisa que o Sempre Vivemos no Castelo faz, só que ele vai fazer de uma forma muito mais explícita e muito mais profunda, que é brincar com essa questão do real e do mito, né, em relação a fantasmas, né, como tá escrito aqui, entre a loucura e o sobrenatural. Eu gostei muito dessa leitura, tá? É uma história mega curtinha também, assim como Sempre Vivemos no Castelo. É um livro de 200 e pouquinhas páginas, e é uma história também muito envolvente. Eu ouso dizer até que essa história envolve mais do que Sempre Vivemos no Castelo, eu acho que talvez pelo clima dela em si, porque por ser uma história de fantasmas propriamente dita, ela acaba envolvendo mais a gente, instigando mais a gente a continuar na história. O Sempre Vivemos no Castelo, ele consegue trabalhar muito com o clima de risada e tensão. Não sei como é que são os outros livros dela, mas talvez ela realmente trabalhe com essa dualidade. Porque aqui tem muito essa questão de uma hora você acha que fantasma existe e uma hora você, na verdade, acha que é só paranoia, que o fantasma não existe, que alguma outra coisa, existe algum outro tipo de explicação para aquilo tá acontecendo. Outra coisa que esse livro tem muito também, que eu acho que é um ponto mega positivo, que é uma das coisas que me fez gostar mais ainda dessa história, é a questão também que acontece com Sempre Vivemos no Castelo, que é um livro que, por ele ter esse viés mais psicológico, é uma história completamente passível de teorização. Então, várias coisas que acontecem aqui, você pode começar a teorizar sobre o que realmente está acontecendo naquele momento. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, é porque gera muita reflexão. Se você estiver lendo sozinho, você vai gerar essa reflexão consigo mesmo. E se você estiver lendo ILC, vai ser também muito fantástico, porque você vai começar a debater sobre essas teorias que você tem na sua cabeça com outras pessoas. E isso vai engrandecer muito a sua experiência de leitura. Tem um trecho específico desse livro que eu simplesmente amei demais, e eu vou até ler pra vocês agora, da página 68. Imagino que o conceito de certas casas, sujas ou proibidas, quiçá sagradas, é tão antigo quanto a mente do homem. Não há dúvida de que existem lugares que inevitavelmente atribuem a si mesmo uma atmosfera de santidade e bondade. Então talvez não seja uma grande extravagância dizer que algumas casas nascem ruins. Essa frase é incrível porque é basicamente uma frase que a autora cria, é o argumento da autora para justificar por que essa casa dela pode sim ser mal assombrada, sabe?
E eu acho muito legal porque a maioria das histórias de terror, elas não tentam buscar um motivo real, talvez, pra aquilo. Porque a gente sabe que, no geral, acho que ninguém nunca passou por esse tipo de experiência. E eu nunca passei, então eu não sei dizer se fantasmas existem ou não. Mas, no geral, a gente quase nunca passa por esse tipo de experiência. Acho que a maioria das pessoas não passam por esse tipo de experiência. E aí, eu gostei porque a autora teve o trabalho de argumentar e de tentar trazer na nossa cara o porquê que essa casa é mal assombrada sim e fazer a gente acreditar que essa casa é mal assombrada. Que ela basicamente quer dizer que, assim, se existem, por exemplo, lugares que são considerados santos, lugares de muita bondade, por que não pode existir um lugar que é completamente tão ruim, mas tão ruim, e que pessoas que morreram ali permaneceram ali e vão causar o mal? Que esse ambiente ali, essa casa, abriga o mal em si ali dentro, sabe? E eu achei esse argumento fantástico. Tanto a Assombração da Casa da Colina, quanto o Sempre Vemos do Castelo, inclusive até mais o Sempre Vemos do Castelo, em algum momento ali da história você vai começar a perceber, ou porque pelo menos foi uma percepção que eu tive, que a autora meio que tentou dar uma palhinha ali pra gente de uma coisa assim, tipo, como se criam as histórias de fantasmas, como nascem as histórias de casas mal assombradas, sabe? Porque a gente sempre ouve falar que, tal casa é mal assombrada, tem fantasma ali, tem isso, aquilo ali, aquilo outro. E aí a gente nunca sabe como isso surgiu, sabe? A gente não sabe como isso acontece. Aqui na Assombração da Casa da Colina tem um pouco dessa justificativa de como a casa se tornou mal assombrada, o que é bem legal. E lá também no Sempre Vemos do Castelo também tem esse viés, essa pontinha de como que essa casa passou a se tornar, a ser conhecida como uma casa ruim, um mau agouro, uma casa mal assombrada ou coisa do tipo. Aí também tem os pontos negativos dessa história, que também são poucos, tá? Primeiramente, a diagramação, novamente, como é a mesma editora, a mesma edição. Diagramação é a mesma coisa, que eu considero bastante ruim. Só que em relação aos capítulos, esse livro aqui tem uma diferença, porque os capítulos deles são menores. Então você consegue ler os capítulos muito mais rápido, tanto que eu li esse livro mais rápido do que eu Sempre Vemos do Castelo. Apesar de que isso aqui eu não li em LC, e quando a gente lê em LC tem a questão do cronograma e tal. Mas mesmo se eu não estivesse lendo em LC, Sempre Vemos do Castelo, esse aqui eu acabaria lendo mais rápido por conta dos capítulos serem menores. Isso é uma coisa que facilita muito a minha leitura e me instiga muito mais a continuar na história. E o outro problema que eu tive com essa história é que eu achei o final em si muito corrido. Muito corrido e um pouco confuso. Só que aqui eu também tenho um negocinho aqui, tá? Um adendo. Porque eu achei um pouco confuso, mas talvez o final dessa história ser levemente confuso, seja proposital e tenha a ver com o conceito da história. Já que a história, na verdade, ela tá falando sobre essa questão do eu estou vendo fantasmas ou eu estou ficando louca, né? Que é a nossa protagonista Eleanor. Então, é justamente isso, sabe? Talvez o fato de fim da história ser um pouco confuso tenha a ver com a questão da confusão da mente da personagem. Talvez, porque não dá pra gente saber se ela realmente tá ficando louca ou se ela realmente tá vendo fantasma naquela casa. Esse livro, mesmo ele sendo antigo e tendo toda aquela questão que eu mencionei lá sobre o outro livro, Sempre Vemos do Castelo, dos livros mais antigos, dos livros mais atuais do gênero, tem umas cenas desse livro que são cenas de tensão, cenas onde vai acontecer ali algumas aparições fantasmagóricas, digamos, algumas coisas que vão rolar ali, que são de dar cagaço, de verdade. Tipo assim, você não vai ficar morrendo de medo nem nada, tá? Porque eu não fiquei, mas elas dão paranoia. Elas dão uma certa paranoia, ainda mais se você tá em casa lendo à noite, sozinho. Qualquer barulhinho que você ouvir, você vai ficar meio tipo, o que está acontecendo aqui? Quem está aí? Que barulho é esse, sabe? Porque essa história tem esse poder. Ela realmente consegue deixar a nossa cabeça um pouquinho mais pra lá do que pra cá. E minha nota final pra esse livro foi berro, 3 estrelas e meia, tá? Eu acabei não dando 4 estrelas porque, no geral, eu preferi a experiência de ler Sempre Vemos do Castelo, mas a minha nota pra esse livro aqui, não é uma nota definitiva, acho que talvez daqui a algum tempinho eu vá aumentar essa nota, porque assim como Sempre Vemos do Castelo, as adaptações desse livro, tanto os filmes quanto a série, complementam muito a obra literária também. Então talvez, depois de assistir essas obras, vocês aumentem a nota dele por algum motivo, ou talvez o livro receba outros significados para vocês de alguma forma. Agora vamos para as adaptações do livro. Primeiro eu assisti The Haunting, de 1963, que foi traduzido aqui pro Brasil como Desafio do Além, né? Tipo, um nome nada a ver. É um filme de 1963, é um filme em preto e branco. Então, assim, não esperem muita coisa desse filme, tá? É um filme bastante fiel à história, e eu acho que ele ilustra perfeitamente as coisas que eu imaginava enquanto eu estava lendo o livro. Mesmo ele sendo um filme antigo, ele tem alguns momentos em que ele vai te causar tensão, sim. No fim das contas, ele vai acabar não dando muito medo mesmo por ser mais antigo. Então
a gente, como já viu outras coisas piores, entre muitas aspas, em relação ao gênero terror, quando você for assistir, talvez ele não te dê esse medo. No geral, o filme é bastante bom. Eu ouso dizer que dessas adaptações, ele é o mais fiel. Depois eu achei a outra adaptação, que a gente pode dizer que é um remake. Em inglês também é The Haunting, que chama, mas em português ficou A Casa Amaldiçoada, de 1999. Essa adaptação, ela tem um elenco super famoso. Essa adaptação, inclusive, que ficou mais famosa. E essa adaptação, ela é pouco fiel ao livro, à obra literária em si. Tem, sim, as suas referências à obra literária, assim como o filme de 63 também tem. Mas esse filme, ele apela mais para uma questão visual. Então, por exemplo, todo aquele rolê da questão psicológica que o livro tem, esse filme ele não tem, tá? Esse filme ele vai direto no terror, fantasma e monstros e isso mesmo, sabe? Ele não vai pra esse lado psicológico. Mas apesar disso, ele é um filme que entretém bastante. Ele é um filme de terror que eu posso dizer que ele é nice, tipo, ele é bem sussa mesmo. Inclusive, eu não tenho certeza, eu fiz algumas pesquisas para tentar entender e descobrir se era isso mesmo, mas eu acho que talvez esse filme tenha criado o conceito de casa monstro. A casa da colina em si, ela é como se fosse um personagem na história. Ela é como se fosse uma grande entidade nessa história. E aqui nesse filme, a casa, ela ganha essa personificação igual na Casa Monstro. Inclusive, é uma animação maravilhosa que eu amo, se eu não me engano, de 2008. Não sei se vocês já viram. Se não viram, vejam que pra mim é uma animação perfeita e é de terror, tá? Não é porque é animação que é pra criança, porque eu assisti isso quando eu era criança e eu sempre tive medo, mas assim, ainda assim eu amava, mas não é um filme pra você pensar pra criança. E eu fiquei com essa leve dúvida de que talvez essa história, esse filme de 99 tenha criado o conceito de casa monstro, porque eu acho que eu nunca vi nenhum outro filme onde a casa em si ganha esse papel de entidade, de personagem. E depois, gente, eu fui pra melhor adaptação que eu assisti desse livro, que foi a série, que é A Maldição da Residência Hill, que é uma série da Netflix, estreou em 2018. O elenco é muito famosinho, tem vários atores famosos e atores maravilhosos, inclusive a atuação deles está muito boa nessa série. É uma série de 10 episódios, tá? Eu não vou dizer que é uma série, eu vou falar que é uma minissérie, porque o que aconteceu? Atualmente a gente sabe que a série já tem a segunda temporada, mas as temporadas são antológicas. Então a primeira temporada, que é A Maldição da Residência Hill, você pode assistir ela do começo ao fim. Essa série, ela faz uma coisa que foi muito legal, porque assim, ela bebe da fonte original, mas ela não segue fielmente a obra original, mas ainda assim ela consegue fazer uma coisa muito boa com aquilo, com o material que ela tem em mão, sabe? Então, por exemplo, os personagens, eles têm os mesmos nomes da história original, mas eles não são os mesmos personagens. Se Eleanor ocupa um determinado papel na história original, nessa série, Eleanor vai ocupar um papel diferente. Ela vai ter o mesmo nome, mas ela vai ser uma outra pessoa, digamos. Isso para todos os personagens. E o que a série fez pra mim ficou fantástico. Eu não reclamo de forma alguma, porque ficou muito bom. Porque é uma série que tem uma fotografia belíssima. Ela é filmada de um jeito muito bom, ela tem as atuações boas, as cores da série são bonitas de ver. Inclusive, o diretor da série é o mesmo diretor de Jogo Perigoso, que é uma adaptação de um livro do King. E inclusive dá pra ver que esse diretor, ele tem atores favoritos, ele deve ter ali uma relação boa com alguns atores, porque ele sempre chama inclusive os mesmos atores pra fazer papéis nas obras dele, né, que ele tá dirigindo. Assim como dá pra perceber alguns traços artísticos e estéticos dele, tanto que tem várias coisas da série que me lembrou o filme de Jogo Perigoso, né, que foi dirigido pelo mesmo diretor. Então você consegue perceber que o diretor tem essas coisas que é dele, sabe? São características dele. Isso também foi bem legal de perceber enquanto eu assisti. Não é só de coisas boas que vivem a série, teve só um ponto negativo que eu encontrei na série, assim, que é que a série tem 10 episódios e cada episódio é relativamente longo. E chega um momento na série que eu vejo que a série deu uma enrolada bem grande, sabe? Eu acho que a série podia ter, tipo, talvez 2 episódios a menos, 8 episódios, mas nem por isso fica ruim, tá? Ela entretém da mesma forma. E o final da série em si também, apesar da série ser muito boa, fantástica, eu acho que o final talvez tenha ficado um pouco pastelão, mas pastelão entre muitas aspas, gente, tá? Porque eu gostei do final. Só que tem alguns detalhes ali da resolução final da série que eu fiquei meio assim, tipo, a série começa num ponto e ela termina num outro ponto muito diferente, sabe? E era um ponto muito diferente no sentido, não no sentido muito bom. Aí eu fico meio tipo assim, parece que perdeu um pouquinho da mão durante a série, mas ainda assim é boa. A série, ela também acaba pegando esses dois lados, então ela trabalha com a questão psicológica e também com a questão do terror visual.
Então, a série ela não vai só para um lado, nem só para o outro. Ela equilibra esses dois lados e eu acho que ela conseguiu equilibrar muito bem também. A casa, assim como no livro, é uma entidade e ela é assombrada por si só. Então, uma coisa que a série faz que eu gosto bastante é que a série não precisa que esteja de noite para ter assombrações. Nos momentos que tá de dia, em qualquer momento que tem cenas onde a casa está em foco, onde tem personagens dentro da casa, da Residência Rio, você percebe coisas, vultos passando no fundo, enquanto os personagens estão ali interagindo entre si. Então, assim, a casa, ela não precisa de um motivo para ela ser mal assombrada. Ela simplesmente é mal assombrada. Seja meio-dia, seja 3 horas da tarde, seja meia-noite. E eu também curti muito que a série fez uma super homenagem à autora e à obra em si. Porque a série tem referências diretas, tiradas assim, tintim por tintim do livro. Apesar de ter essa questão dos personagens não serem exatamente as mesmas pessoas, a série, eu vejo que ela meio que ela faz uma reconstrução da história. Ela não conta a história do livro do jeito que a história do livro é. Ela meio que conta a história do livro a partir de fragmentos. Então, quando você vai percebendo como o roteiro foi feito, parece que eles pegaram o livro, tipo, rasgaram o livro, fragmentaram o livro todinho, deu um pedaço pra cada um e cada pessoa foi construindo algo daquele fragmento da história original e construiu alguma outra coisa. Então, meio que tudo que tá no livro tá na série, mas também ao mesmo tempo essas coisas que estão no livro, que estão na série, são as mesmas e constroem também coisas diferentes a partir disso. Tem referência, inclusive, ao filme de 63 e também tem referência ao filme de 99. Inclusive, as referências ao filme de 99 são legais porque o de 99 não é fiel ao livro. E aí tem coisas que foram colocadas nele, sabe-se lá por quê, e ainda assim conseguiram aproveitar essas coisinhas, sabe? Por fim, gente, eu também assisti o filme Shirley, de 2020, que foi estrelado aí por Elizabeth Moss, maravilhosa, que é o filme biográfico. O filme, no geral, como um todo, eu achei o filme muito bom. Foi um filme que engrandeceu a minha experiência de leitura, tanto com o livro de Sempre Viemos ao Castelo, quanto com o livro de A Assombração da Casa da Colina. Ele vai trazer, então, pra gente algumas coisas do contexto da época e do contexto de vida da autora. Eu não tenho certeza se esse contexto que foi passado no filme é, tipo, ok, tá certo mesmo, ou se foi algum tipo de romantização ou algo do tipo. Mas pelo que eu ouvi de algumas pessoas que têm mais conhecimento que eu, especificamente na Shirley Jackson, como por exemplo a Maclá, que a Maclá é tipo embaixadora da Shirley Jackson no Brasil, ela contou algumas coisas pra mim sobre a autora em si, e pelo que eu vi o filme, ele retratou até que bem em vários desses aspectos. Tem alguns aspectos que eu não sabia que o filme trouxe, que aí eu não sei se é real, enfim. E é muito legal ver como as coisas se complementam, porque esse filme conversa com coisas que tem no livro e no filme Sempre Viemos do Castelo, assim como conversa com coisas que tem no filme e no livro de A Assombração da Casa da Colina também. É uma super homenagem à autora, porque tem vários momentos onde tem referências diretas a frases de livros dela, a coisas que os personagens dela falam ou fazem, a personalidade deles. E aí é bem legal você ver como ela criou essas histórias a partir da vivência dela mesmo. E esse foi o vídeo. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses livros, vocês podem ir no link da Amazon aqui na descrição do vídeo e comprar, tá? Esse link que tá aqui é o meu link associado da Amazon. E comprando através do meu link, vocês ajudam muito o Auge Literário. É uma forma de me motivar a continuar fazendo conteúdo aqui pro canal e também de me incentivar financeiramente, digamos. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que é uma forma de vocês receberem todas as notificações de vídeo novo aqui do canal. E também deixar o like nesse vídeo, que é uma forma do YouTube entender que estão gostando desse vídeo e começar a compartilhar e recomendar esse vídeo para outros usuários aqui da plataforma. Um beijo e boas leituras!